E muito mais recentemente, nós tivemos aí um entendimento, uma discussão no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Qual é a diferença do STF para o STJ? O STF é o Supremo Tribunal Federal. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça. O STF é o guardião da Constituição. E o STJ, ele uniformiza entendimentos legais, ou seja, em relação às leis, não em relação à Constituição. Então, uma matéria infraconstitucional deve ser discutida no STJ. Uma matéria constitucional é só no STF. Então, por isso que muitas vezes você fala, mas isso que já foi decidido no STJ de um jeito, no STF do outro, mas é porque às vezes a matéria de discussão não é uma matéria constitucional. Então, quem tem competência para discutir é o STJ. E aí, a questão dos insumos. Então, veja, a Receita Federal sempre entendeu, ou sempre quis entender, que os insumos, eles são aqueles bens adquiridos para serem consumidos na produção do bem, no processo produtivo. Então vamos pensar, por exemplo, em que você comprou lá, você quer fazer um bolo e para você fazer o bolo você comprou farinha, açúcar e ovos. Quando você tem o bolo pronto, você já não tem mais os ovos. Os ovos sumiram, desapareceram, porque eles estão dentro do bolo. Eles foram consumidos para construir o produto final, que é o bolo. Então é tipicamente um insumo. É um insumo por quê? Porque ele foi comprado e foi utilizado integralmente para produzir aquele bem. Então aquele bem depende daquele insumo. Aquele insumo, ele é crédito de PIS/COFINS do bolo final vendido, ok? Isso é a visão típica da Receita. Então, quando você chegava e dizia assim, olha, para eu produzir esse bolo foram necessários não sei quantos quilos de açúcar, farinha, não sei o quê. Agora, além disso, eu usei uma forma aqui para poder fazer o bolo e colocar no forno e tal, saiu o bolo, essa forma ficou suja, eu precisei lavar essa louça aqui. Para isso eu contratei serviço de limpeza para ficar limpando tudo isso, porque é necessário limpar, você não pode depois continuar fazendo bolo com as peças todas sujas. Então eu precisei de uma pessoa aqui para limpar. Aí, como isto foi necessário para produzir o bolo, isso é meu insumo. A Receita vai dizer, nada disso, nada disso. Serviço de limpeza não é insumo porque não se consumiu esse serviço durante a produção do bem. Isso é um serviço de apoio. Serviço de apoio não é necessário, porém não é insumo. E aí ela vai glosando despesa de telefone, despesa administrativa, despesa de vendas. Nada disso ela entende que é insumo. É simplesmente uma atividade de apoio. Só que o STJ entendeu diferente. Ele entendeu que o insumo não é só aquilo que se consome durante o processo produtivo, mas é aquilo que é essencial e que é relevante para a produção do bem. Então, nisso, você consegue colocar, por exemplo, vamos imaginar que para eu fazer uma determinada reação química que vai gerar o meu produto, eu preciso resfriar todo aquele processo. Então, eu preciso de água, de lubrificantes e tudo mais. Então, esses digamos, acessórios que são essenciais para a produção do bem, eles devem também ser considerados insumos, ou seja, alargou-se a possibilidade de inclusão de insumos dentro da base de crédito do PIS e da COFINS, ou seja, isto me autoriza a rever toda a minha apuração de crédito dos últimos 5 anos. Claro, veja bem, com
uma subjetividade aí no ar, né? Porque o que é essencial, o que é relevante? Você fica assim ainda à mercê de uma certa interpretação, que não seja a interpretação do fisco, mas mesmo que seja a interpretação da justiça, ela também pode amanhã dizer que algo não é essencial, aquilo que você considera essencial, ela não considera. Então ainda não ficou uma decisão matemática, mas ela já faz aqui, ela já afasta aquela presunção que a Receita tinha em relação a diversos insumos, que ela olhava e falava que isso aqui não dá direito a crédito nenhum, quer dizer, agora a discussão ela passa a ser um pouco mais, menos pró-fisco. Então é isso, você teria que rever, né, em várias indústrias, em várias empresas, você teria que rever o que foi considerado insumo, né, na apuração que foi efetivamente feita nos últimos 5 anos, e se cabe a revisão desse entendimento para fazer o quê? Aí, se eu dou uma inflada no meu crédito, consequentemente o valor apurado de PIS e de COFINS vai ser maior do que o efetivamente recolhido lá atrás. Você gerou o quê? Pagamento a maior. E aí você faz o quê? Ressarcimento ou restituição daquele valor pago a maior. Aliás, ressarcimento não. Ressarcimento é específico do PIS/COFINS naquelas situações de exportação e tudo mais. Quando você gera um pagamento indevido a maior, você gera um crédito que você pode compensar ou restituir, sendo que aí você deve corrigir esses valores. O próprio programa Perdicompre faz isso para você, certo? Então, em resumo, o recurso especial, por que é especial? Porque o recurso especial é aquele que vai para o STJ e o recurso extraordinário é o que vai para o STF. Então, o RE, que é o recurso especial 1.221.170, foi julgado em sede de recurso repetitivo. Que é isso, o recurso repetitivo? É quando essa decisão deve ser aplicado a todos os outros casos similares em tramitação, ok? Então, aquele recurso ele é repetitivo por isso, porque ele vai se repetir em todas as ações que versem sobre o mesmo tema. E aí ele vai dizer o quê? Que os gastos com os produtos que tenham essencialidade ou irrelevância ou relevância, eles podem ser considerados insumos para a base de créditos do PIS e da COFINS. Agora, eu chamei a atenção para a subjetividade que isso traz e que isso só se resolverá, então, no caso concreto, na sua empresa, ela mesma fazendo a sua interpretação e torcendo para que essa interpretação seja a do mundo jurídico.